Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos e estrutura de dados 1. Nessa aula vamos ver como inserir o item no início de uma lista encadeada. Então, uma lista encadeada é uma estrutura de dados que tem características semelhantes a um vetor que a gente viu em outras aulas. Então, uma das diferenças, uma das vantagens da lista encadeada é porque você não tem aquela limitação de definir uma quantidade particular de itens que você vai colocar no seu vetor. Por exemplo, quando a gente ia criar um vetor, a gente tinha que definir. Esse vetor vai ter 5 elementos, vai ter 3, vai ter 10. Então, na lista encadeada, a gente pode adicionar, aumentar a nossa lista dinamicamente. Beleza, para trabalhar esse conceito, a gente vai utilizar o seguinte exemplo. Escreva um programa que apresenta um menu com as seguintes opções. 1. Inserir estudantes e 2. Sair. Cada estudante possui uma matrícula e um nome. Ao clicar em inserir estudante, deve-se adicionar o estudante no início de uma lista encadeada. Ao selecionar sair, o programa, no caso, deve ser finalizado. Beleza, aqui o usuário digitou 1. Isso quer dizer que ele vai digitar o dado de um estudante. Em seguida, ele digitou aqui a matrícula 3, o nome é Pedro. Em seguida, ele digitou 1 novamente, quer dizer que ele vai digitar o dado de outro estudante. Então, o segundo estudante, matrícula 2, o nome é Paulo. Em seguida, ele digitou 1 novamente, isso quer dizer que ele vai digitar os dados de mais um estudante. A matrícula é 1, aqui no caso é Maria. Por fim, ele digitou 2 e o programa foi finalizado. Então, para criar essa característica, que é essa lista de elementos, a gente não vai utilizar aqui no caso o vetor. A gente vai utilizar uma lista encadeada e vai inserir esses itens sempre no início da nossa lista. Beleza, digamos que a gente tem uma lista com essa característica aqui. Então, essa lista aqui, olha, tem 3 nós. E o início dessa lista, ó, é o nó 1. Como é que a gente sabe qual é o nó final? Então, o nó final de uma lista, ele aponta para nulo. Beleza, e cada nó ele tem um dado e tem um ponteiro que aponta para o próximo nó. Então, com essa característica de você ter como apontar para um próximo dado, você pode criar uma quantidade limitada aqui de nós para representar uma determinada lista. Diferente de um arranjo onde você teria que definir ali um tamanho em particular. Beleza, digamos que a gente queira adicionar um dado aqui no início dessa lista. Então esse início aqui ele vai ter que mudar, agora ele vai ter que ser o nosso novo dado. Então a gente tem que fazer o quê? Criar um novo dado. Nesse caso, digamos aqui ó, que o nosso dado tem um valor 9 e o ponteiro dele, o próximo, aponta para nulo. Beleza, então a gente vai fazer o quê? Fazer com que esse ponteiro, ao invés de apontar para nulo, aponte para onde era o início da nossa lista. Então a lista ela tem essa característica de ela vai informar onde ela começa. Então esse novo nó ele vai apontar para o início da lista. E agora, como esse nó que tem um valor 9, agora é o início da lista, a gente tem que modificar o nosso início, para ao invés de ser o 1 antigo, ser o valor 9. Então assim a gente consegue adicionar um novo elemento ao início de nossa lista. Beleza? Vamos escrever um programa para resolver esse problema? Beleza, estamos aqui no nosso ambiente. Então vamos incluir aqui ó, a biblioteca para ler informações do teclado, gerar dados na tela. Vamos incluir também aqui a biblioteca para nos possibilitar utilizar o malloc stdlib.h, que a gente vai definir o nosso dado, que no nosso caso é uma estrutura que vai representar um estudante. Beleza, estudante tem o que? Tem a matrícula. Estudante também ele vai ter o nome, que no caso com até 100 caracteres. Logo após a gente vai definir o nosso nó. Então o nosso nó vai ter o que? Vai ter um estudante que vai representar o nosso dado. E vai ter aqui no caso um ponteiro
para o próximo nó, chamado de prox. Beleza. Aqui embaixo, vamos definir a nossa lista. Então, a lista, no caso, type def struct. No caso, aqui para representar a nossa lista vai ter o que? Vai ter apenas um ponteiro para o nó que representa o início da lista. Então aqui a gente criou três estruturas: estudante, nó e a nossa lista. Beleza, aqui vamos criar também uma função para ler um estudante. Então vamos colocar aqui que essa função vai receber um ponteiro para o estudante. Então aqui a gente vai colocar estudante asterisco, um ponteiro para esse estudante, que a gente vai ler as informações do estudante. O estudante tem o que? Tem a matrícula, tem um nome. Beleza. Então, essa matrícula vai para onde? Vai para estudante matrícula e o nome vai para estudante.nome. Beleza. Além dessa função, vamos criar outra função para representar o nosso menu. Nosso menu tem algumas opções. Vamos colocar aqui elas. Então, escolha uma opção. As opções são o que? Primeira delas é inserir novo estudante. E a segunda delas é sair. Beleza, se o usuário digitar 1 é porque ele quer inserir um novo estudante. Se ele digitar 2 é porque ele quer sair. Por último, vamos colocar aqui um delimitador para deixar o código mais organizado. Beleza. A gente vai fazer mais o que? Vamos criar aqui a nossa função que é alvo da nossa aula. Então, a função vai ser void, chamada inserir início, que vai inserir um nó no início da nossa lista. Então, aqui essa função ela vai receber o que? Um ponteiro para nossa lista e vai receber o nosso dado, que no caso é um estudante. Aqui a gente vai fazer o que? Criar uma estrutura nó para representar um novo nó. E aqui a gente vai utilizar o malloc para alocar espaço suficiente para uma estrutura aqui que representa um nó. A gente vai colocar size of struct nó. Beleza. Aqui embaixo a gente vai fazer o que? Dizer que esse nó novo, o dado dele vai ser igual a esse dado que nos foi passado como parâmetro. E vamos dizer que o novo, agora o ponteiro para o próximo dele vai apontar para a nossa lista, no caso o início dela. E aqui por fim a gente vai dizer que o início dessa lista não vai ser mais o valor que ela tem nesse momento. O início agora ela vai ser um novo nó. Então a gente vai dizer aqui que lista início agora vai ser esse nosso novo nó. Beleza, aqui a gente vai fazer o que? Criar o nosso main. No main a gente vai criar uma opção. Anteriormente aqui a gente vai criar uma lista chamada de lista e vai dizer que essa lista, o início dela vai ser igual a null, porque inicialmente a gente não tem nenhum dado. Aqui a gente vai chamar o nosso menu
Depois a gente vai ler a nossa opção. Então, %D, vírgula, a gente vai ler a opção. Então, enquanto essa opção for diferente de 2, ou seja, a opção de sair, a gente vai apresentar o menu para o usuário e ler novamente um dado do usuário. Então, %D vai ler a opção novamente. A gente vai dizer aqui, se essa opção for igual a 1, é porque o usuário quer inserir um novo nó no início da nossa lista. Então aqui a gente vai criar um estudante. Vamos ler esse estudante, então a gente já criou uma função para isso. E vamos fazer aqui, ó, inserir início. Inserir início recebe o que? O ponteiro para nossa lista e recebe mais o nosso dado, ou seja, o nosso estudante. Beleza, o que é que a gente fez aqui? Ó? Criou uma estrutura para representar o nosso dado, criou o nosso nó, que vai ter, ó, o estudante, que representa o dado, e vai ter um ponteiro para o próximo nó. Criou uma lista, que nada mais vai ter do que um ponteiro para um início. Criou uma função aqui para ler os dados de um estudante. Criou um menu que apresenta duas opções, 1 inserir novo e 2 sair. E criou aqui uma função para inserir um dado nó no início da nossa lista. Então nessa função a gente cria um novo nó, diz que o dado desse nó vai ser o que foi passado como parâmetro, diz que o próximo nó vai ser o antigo início da lista, diz que o novo início da lista vai ser esse novo nó. Que a gente cria a nossa lista, diz que o início vai ser nulo, porque a gente não tem nenhum dado ainda. Lê a opção do usuário, enquanto o usuário não digitar a opção 2, que é para sair. Se essa opção for 1, a gente vai ler aqui os dados do estudante e inserir esse estudante na lista. Beleza, vamos executar esse programa para ver como ele está se comportando. Beleza, vou digitar aqui a opção 1. Inserir novo estudante, vou colocar aqui Pedro. Beleza, digitar novamente. Eu vou colocar outro estudante, Paulo. Inserir novamente. Colocar outro estudante, Maria. Por último, eu vou digitar 2 e o programa vai ser finalizado. Beleza, pessoal? Por essa aula ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.